segredo de Sofia. Uma vingança que desafia o destino. Atenção! Amantes de histórias de justiça, antes de mergulharmos neste relato que te deixará sem fôlego, peço-te um favor. Clica em gosto neste vídeo, subscreve o nosso canal para mais histórias incríveis e ativa o sino de notificações. Confia em mim, esta é uma daquelas histórias que demonstram que o karma não só é real, mas pode ser absolutamente brutal. Estás pronto para a reviravolta mais chocante que alguma vez viste? Imagina isto, uma mulher grávida de 7 meses. Helena para-se no limiar do que foi o quarto do seu futuro bebê, agora um campo de batalha de sonhos desfeitos. Lágrimas incontroláveis escorrem pelo seu rosto enquanto os seus olhos se fixam na devastação. Murais pintados à mão, rasgados com tinta vermelha. Um berço de madeira feito à medida, feito em pedaços, roupinhas de bebê rasgadas e espalhadas pelo chão como promessas quebradas. Mas há algo que o seu infiel marido, Ricardo, e a sua psicótica amante, Valentina, não sabiam. Helena não era uma mulher grávida qualquer. Era uma mãe a proteger o seu filho por nascer. E quando ameaças o bebê de uma mãe, acabaste de despertar a força mais perigosa da Terra. No final dessa noite, Valentina vai entender que não tem outra opção senão desaparecer em silêncio, para sempre. Essas foram as palavras exatas de Helena enquanto planeava a sua vingança. O que Valentina não esperava era que Helena estava a gravar cada palavra. Acreditas que o amor de uma mãe pode superar qualquer traição? Deixa a tua opinião nos comentários. O sol da tarde projetava raios dourados através dos janelões do último andar de um luxuoso edifício em Lisboa, iluminando o que devia ter sido o quarto mais bonito da mansão dos Serrão. Helena Santos Serrão estava no limiar do quarto do bebê que tinha passado 6 meses a decorar com amor. A sua mão a descansar protetoramente sobre o seu ventre de 7 meses. Cada detalhe deste quarto tinha sido escolhido com um cuidado infinito, desde os murais pintados à mão de anjos a dançar nas paredes, até ao berço de madeira feito à medida que demorou 3 semanas a um mestre carpinteiro a completar. Aos 28 anos, Helena possuía uma alma artística que a tinha tornado numa das designers de interiores mais requisitadas do Porto antes de casar com Ricardo Serrão há 3 anos. As suas delicadas feições latinas realçavam-se com olhos castanhos quentes que brilhavam com criatividade e inteligência. Agora, a carregar o seu primeiro filho, ela irradiava aquele brilho especial que tornava a gravidez bonita. As cores pastel suaves do quarto, rosa em pó, creme e dourado, refletiam a sua natureza gentil e os seus sonhos para a pequena que em breve chamaria a este quarto de casa. O quarto era a sua obra-prima. Cortinas de seda bordadas com borboletas emolduravam as janelas. Uma cadeira de balanço antiga encontrava-se ao lado do berço, onde Helena tinha passado incontáveis horas a ler livros sobre a gravidez e a imaginar-se a cantar canções de embalar a sua filha. As paredes estavam adornadas com pinturas que ela mesma tinha criado, cenas caprichosas de mães e bebês, contos de fadas e festas no jardim onde as crianças brincavam sob céus de arco-íris. Ricardo Serrão tinha construído um império à volta dos sonhos das crianças. Aos 35 anos, ele era o brilhante e implacável CEO da Sonhos de Anjo, uma cadeia de artigos de luxo para bebés avaliada em 500 milhões de euros.
As suas lojas estendiam-se por todo o Portugal, cada uma um templo para a parentalidade, onde as famílias abastadas vinham comprar de tudo, desde chupetas incrustadas de diamantes até berços feitos de madeiras exóticas. Ricardo era alto, de feições marcadas, com o tipo de presença imponente que fazia as salas de reunião ficarem em silêncio quando ele entrava. A vida deles juntos tinha parecido um conto de fadas. Viagens luxuosas a Paris, onde Ricardo lhe comprava roupas de bebê vintage em boutiques exclusivas. Fins de semana em Tóquio a selecionar a seda mais fina para pequenos kimonos. Joias de diamantes que captavam a luz tão lindamente como o sorriso de Helena quando Ricardo a surpreendia com outro presente atencioso. Os Media chamavam-nos o casal real de Portugal, a beleza artística e o titã dos negócios a construir o seu império de sonhos. Mas os contos de fadas, Helena estava prestes a aprender. Podiam tornar-se pesadelos no espaço de uma única tarde. A primeira rachadura no seu mundo perfeito apareceu numa terça-feira à noite de outubro. Ricardo tinha estado a trabalhar até tarde de novo, ou assim ele afirmava. Estas noites tardias tinham se tornado cada vez mais frequentes nos últimos 3 meses, sempre com a desculpa de se expandirem para o mercado europeu ou de finalizarem o acordo de distribuição asiático. Helena tinha tentado ser compreensiva. Afinal, ela tinha deixado temporariamente a sua própria carreira para se concentrar na gravidez e se preparar para a maternidade. Naquela noite, Ricardo deixou o seu portátil aberto no balcão da cozinha enquanto tomava banho. Helena não tinha a intenção de bisbilhotar, mas um som de notificação chamou a sua atenção. Tinha chegado um e-mail de Valentina Rocha, a chefe de marketing da Sonhos de Anjo. Helena conhecia Valentina, uma impressionante jovem de 26 anos, com cabelo preto solto, olhos esmeralda e o tipo de curvas que faziam os homens pararem a meio de uma frase. Ela era brilhante no seu trabalho, tendo aumentado a presença das Sonhos de Anjo nas redes sociais em 300% em apenas um ano. A pré-visualização do e-mail fez o sangue de Helena gelar. Querido, mal posso esperar que deixes essa mulher grávida e comecemos a nossa vida real juntos. Com os dedos a tremer, Helena abriu o e-mail. O que leu destruiu o seu mundo num milhão de pedaços. Ricardo, meu amor, estou cansada de me esconder. Estou cansada de fingir que respeito essa tua esposa enquanto ela rasteja pela casa a brincar às casinhas. Tu prometeste-me que depois de o bebê nascer, te irias divorciar dela e ficaríamos juntos abertamente. Eu quero-o agora. Eu dei-te o melhor ano da minha vida e mereço mais do que momentos roubados em quartos de hotel. Eu quero que a deixes, hoje. Esse bebê não precisa de ser criado por um pai que não ama a sua mãe. Eu dar-te-ei filhos, filhos de verdade, nascidos do amor, não da obrigação. A nova inauguração da loja é daqui a 3 semanas. Eu quero entrar nesse evento como a tua parceira oficial, não como o teu pequeno segredo sujo. Escolhe Ricardo, ela ou eu. Tua para sempre, Valentina. PS. Tenho uma pequena surpresa planeada para o quarto da tua preciosa esposa. Ela precisa de entender que não há lugar para o bebê dela no nosso futuro. Helena leu o e-mail 3 vezes, cada leitura fazendo as palavras cortarem mais profundamente o seu coração. As suas pernas falharam e ela afundou-se numa cadeira da cozinha, uma mão apertada contra a sua boca para sufocar um soluço, a outra a embalar o seu ventre protetoramente. O bebê deu um pontapé como se sentisse a sua angústia, quando Ricardo saiu do duche 20 minutos depois, com o cabelo ainda úmido e a parecer mais atraente do que nunca no seu pijama de seda.
Helena estava à espera dele com o portátil aberto. "Há quanto tempo?" sussurrou ela, a sua voz mal audível. Ricardo olhou para o ecrã e por um momento a sua fachada de confiança quebrou-se. Mas em vez de vergonha ou remorso, a sua expressão endureceu para algo frio e calculista. "Há quanto tempo o quê, Helena? Não me mintas, não agora. Há quanto tempo te deitas com a Valentina?" Ricardo caminhou para a ilha da cozinha, serviu-se um copo de uísque e bebeu-o lentamente antes de responder. 14 meses. A forma casual como ele o disse, como se estivesse a falar do tempo, fez o coração de Helena partir-se completamente. 14 meses. Mas isso significa que estavas com ela quando concebemos o bebê? Estavas com ela durante os meus enjoos matinais? Estavas com ela quando ouvimos os batimentos cardíacos pela primeira vez? Helena, estás a ser dramática. Dramática? A voz de Helena elevou-se, a ressoar na cozinha de mármore. Dramática? Estou grávida de 7 meses do teu filho e tu estiveste a ter um caso durante mais de 1 ano. Baixa a voz os vizinhos. Não me importo com os vizinhos. Helena pôs-se de pé, a cambalear ligeiramente, já que a gravidez dificultava os movimentos bruscos. Eu importo-me com o meu marido. Eu importo-me com o nosso casamento. Eu importo-me com o nosso bebê. Ricardo terminou o seu uísque e pousou o copo com um tilintar agudo. A verdade é, Helena, a Valentina entende o meu mundo melhor do que tu alguma vez o fizeste. Ela entende os negócios, ela entende a ambição. Ela não fica sentada a pintar quadros de nuvens e arco-íris. Cada palavra foi uma faca para o coração de Helena. A pintar quadros? É isso que tu achas que eu faço? Eu construí um negócio de design de sucesso antes de casar contigo. Eu deixei-o para apoiar os teus sonhos, para criar um lar para nós, e eu aprecio-o. Mas a Valentina, ela desafia-me. Ela faz-me querer conquistar o mundo. Tu fazes-me querer conformar-me. A palavra conformar-me flutuou no ar como veneno. Helena sentiu que poderia colapsar, mas algo dentro dela, talvez o instinto protetor da maternidade, manteve-a de pé. O que acontece com o nosso bebê? O que acontece com o quarto que eu estive a preparar? O que acontece com a vida que planeamos? A expressão de Ricardo não se suavizou. O bebê vai ficar bem. Tu serás uma boa mãe. Mas eu e a Valentina vamos construir algo maior do que tu possas imaginar. Naquela noite, Helena permaneceu acordada na sua cama de tamanho king, a ouvir Ricardo a dormir placidamente ao seu lado, como se nada tivesse mudado. Olhou para o teto, a sua mão a mover-se em círculos lentos sobre o seu ventre, a sussurrar para a sua filha por nascer. Vai ficar tudo bem, minha menina. A mãe vai resolver isto. A mãe vai proteger-te. Na manhã seguinte, Ricardo foi trabalhar cedo sem se despedir. Helena tinha uma consulta pré-natal às 11, um check-up de rotina que ela estava à espera porque Ricardo tinha prometido ir. Ligou para o seu escritório, mas a sua secretária disse que ele estava em reuniões o dia todo. A doutora Martins, a obstetra de Helena, estava preocupada com a sua pressão arterial elevada e os seus níveis de estresse. Senhora, Serrão, eu preciso que a senhora leve isto com calma. Este tipo de estresse não é bom para a senhora nem para o bebê. Estou bem, doutora. Apenas alguma pressão no trabalho. Talvez o seu marido possa vir à próxima consulta. É importante que os casais se envolvam, especialmente à medida que nos aproximamos do parto. Helena forçou um sorriso. Ele está muito ocupado com o seu negócio, mas eu irei perguntar-lhe. Depois da consulta, Helena conduziu pelo Parque Eduardo VII a fazer o caminho mais longo para casa. Ela precisava de tempo para pensar, para processar, para
para descobrir o que fazer a seguir. As folhas de outono estavam a adquirir tons brilhantes de ouro e vermelho, e ela tentou encontrar paz na sua beleza. Ela parou num pequeno café e pediu um café com leite descafeinado. Sentando-se junto à janela, a observar jovens mães a empurrar os seus carrinhos de bebê pelo passeio, ela tomou uma decisão. Ela lutaria pelo seu casamento. Ela confrontaria Valentina. Ela lembraria a Ricardo tudo o que eles tinham construído juntos, tudo o que eles ainda podiam construir. Ela não ia deixar que outra mulher destruísse a sua família antes que ela realmente começasse. Helena chegou a casa às 3 em ponto, a sentir-se mais determinada do que tinha estado desde que descobriu o e-mail. Subiu as escadas para o primeiro andar, a planear tirar uma cesta curta antes que Ricardo regressasse à casa. Ao chegar ao topo das escadas, ela ouviu algo que a fez congelar. Música soava do quarto do bebê. Não a suave música clássica que ela costumava pôr enquanto arrumava a roupa do bebê, mas música pop alta e agressiva que parecia gozar com a atmosfera suave que ela tinha criado com tanto cuidado. O coração de Helena começou a acelerar. Ela tinha fechado o quarto do bebê à chave antes de ir para a sua consulta, um hábito que ela tinha desenvolvido porque o quarto era demasiado precioso para ela. Quem poderia estar lá dentro? Ela aproximou-se da porta do quarto do bebê, que estava ligeiramente entreaberta, e o que ela viu fê-la ofegar de horror. Valentina Rocha estava de pé no centro do quarto, bonita e terrível, de uma forma que parecia quase sobrenatural. Ela usava um vestido preto justo e saltos altos. O seu cabelo escuro fluía sobre os seus ombros como uma cascata malévola. Nas suas mãos, ela tinha uma lata de tinta vermelha e ela estava a destruir sistematicamente tudo o que Helena prezava. Os murais pintados à mão estavam cobertos de violentos cortes de tinta vermelha. A palavra indesejado estava rabiscada na parede onde Helena tinha pintado uma mãe a segurar o seu bebê. A cadeira de baloiço antiga estava virada, o seu delicado estofo rasgado com o que parecia ser uma faca. A roupa de bebê estava espalhada pelo chão, rasgada e manchada de tinta, mas o pior ainda estava para vir. Enquanto Helena observava em silêncio e horrorizada, Valentina levantou um martelo e deixou-o cair sobre o berço de madeira feito à medida, estilhaçando a cabeceira que tinha sido esculpida com anjos a dançar. "Não!" gritou Helena a correr para o quarto. "Para, por favor, para!" Valentina virou-se e o seu rosto bonito estava torcido com uma satisfação maliciosa. "Oh, olha!" A princesa grávida voltou para casa. "Sai da minha casa, sai do quarto do meu bebê." "O quarto do teu bebê?" Valentina riu, um som como o de um vidro a partir-se. "Querida, não há lugar para o teu bebê no futuro de Ricardo. Ele é meu agora. Toda esta casa será minha em breve." Helena olhou à sua volta para a destruição. As suas mãos tremiam enquanto ela assimilava a magnitude do que Valentina tinha feito. 6 meses de trabalho, de amor, de sonhos, tudo destruído numa tarde de raiva. Como pudeste fazer isto? Como pudeste destruir algo tão inocente? Porque eu preciso que tu entendas que o Ricardo me escolheu a mim, não a ti, não aos teus aborrecidos sonhos suburbanos, a mim. Valentina aproximou-se, os seus saltos a ranger sobre os pedaços partidos do móvel de madeira que tinha pendurado sobre o berço. "Ele deu-me a chave desta casa. Ele disse-me para vir aqui e ficar à vontade. Por isso eu fiz." "Estás a mentir." Valentina meteu a mão na sua mala e tirou um conjunto de chaves, a balançá-las de forma zombeteira em frente ao rosto de Helena. "Estou? Estas são de verdade, querida. O Ricardo deu-mas na semana passada.
ele também me deu algo mais. Da sua mala, Valentina tirou uma pequena caixa de veludo preto, com um estilo teatral. Ela abriu-a para revelar um impressionante anel de diamantes. Não um anel de noivado, mas algo ainda mais precioso. Era um push present, o tipo de presente que os maridos davam às suas esposas depois do nascimento dos seus filhos. Ele comprou-o para mim, ronronou Valentina, para quando eu der à luz os seus filhos de verdade. Filhos que não terão de crescer a saber que o pai nunca amou a sua mãe. Helena sentiu que poderia desmaiar. Agarrando-se à moldura da porta para se apoiar, a sua visão turva pelas lágrimas e pelo choque. Tu não estás grávida. Ainda não, mas estarei. Assim que o Ricardo se divorciar de ti e casar comigo, começaremos a nossa família perfeita, a família que ele realmente quer. Como se fossem chamados pelas suas vozes, uns passos ressoaram nas escadas. Ricardo apareceu no limiar e, por um momento, ele pareceu genuinamente surpreendido pela cena que tinha à sua frente. Os seus olhos percorreram o quarto destruído, Valentina de pé no meio dos escombros com tinta nas mãos e Helena desmoronada contra a parede, com lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Valentina, o que diabo fizeste? Eu fiz o que tinha de ser feito, respondeu Valentina com frieza. Eu deixei claro que não há lugar para ela nem para o bebê dela no nosso futuro. Helena olhou para o seu marido com uma esperança desesperada. Certamente agora ele veria que tipo de mulher Valentina realmente era. Certamente agora ele a expulsaria e suplicaria o perdão de Helena. Em vez disso, Ricardo aproximou-se de Valentina e pôs o braço à volta da sua cintura. Não devias ter feito isto aqui. E se os vizinhos ouviram? O mundo de Helena desmoronou-se completamente. A preocupação do seu marido não era com a sua dor ou com o seu quarto destruído. Era com o que os vizinhos poderiam pensar. Ricardo, sussurrou Helena, olha o que ela fez ao quarto do nosso bebê. Olha o que ela fez a tudo o que eu fiz para a nossa filha. Ricardo olhou para o quarto com o que parecia ser uma leve irritação. Como se alguém simplesmente tivesse reorganizado os móveis de uma forma que ele não preferia. É só material, Helena. Nós podemos comprar coisas novas. Não é só material. Este era o primeiro lar do nosso bebê. Estas eram as paredes que ela teria olhado em criança. Esta era a cadeira onde eu a ia amamentar e cantar-lhe. Helena, estás a ser histérica. As hormonas da gravidez fazem as mulheres ser emocionais. A doutora, como é que se chama? Disse-nos isso. Valentina sorriu com satisfação. Estás a ver, querido, ela é exatamente tão dramática como eu te disse que seria. Ricardo assentiu como se isto confirmasse algo que eles tinham discutido muitas vezes. A Valentina tem razão. Tu fazes de tudo uma grande produção. Isto é só um quarto. Nós vamos contratar alguém para o redecorar. Redecorar? A voz de Helena elevava-se quase a um grito. Ela destruiu tudo. Ela destruiu 6 meses de trabalho. Ela destruiu coisas que eu fiz com as minhas próprias mãos para a nossa filha. A nossa filha vai ficar bem em qualquer quarto. Ela não se vai lembrar de que cor eram as paredes. A crueldade casual das suas palavras partiu algo fundamental dentro de Helena. Ela percebeu que o homem que tinha amado, o homem com quem se tinha casado, o pai do seu filho, esse homem já não existia ou nunca tinha existido. Valentina deu um passo em frente, o seu rosto bonito a irradiar falsa simpatia. Helena, querida, isto é na realidade uma bênção. Tu podes começar de novo. Talvez desenhar um quarto mais realista, mais apropriado para o orçamento de uma mãe solteira. Mãe solteira? A voz de Helena era apenas um sussurro. Ricardo moveu-se desconfortável. Helena, nós precisamos de falar sobre o nosso futuro, sobre o que é melhor para todos.
O melhor para todos é que tu expulses esta mulher da nossa casa e te lembres que tens uma esposa e um bebê a caminho. Eu tenho um império empresarial em que pensar, respondeu Ricardo com frieza. A Valentina entende esse império. Ela faz parte dele. Tu és apenas a mulher que ficou grávida numa altura inoportuna. As palavras atingiram Helena como golpes físicos. Ela deslizou pela parede até se sentar no chão, entre os escombros dos seus sonhos. Os seus braços envolveram-se protetoramente à volta do seu ventre. Valentina ajoelhou-se ao lado dela com falsa preocupação. Oh, querida, não chores. Tenho a certeza que tu irás encontrar alguém mais tarde, alguém mais adequado para uma mulher com as tuas limitações. Da sua mala, Valentina tirou uma fotografia e deixou-a cair no colo de Helena. Era uma imagem de ultrassom, igual a que Helena tinha prezado do seu próprio bebê. Mas esta tinha o nome de Valentina. Surpresa, sussurrou Valentina. Eu estou grávida de 6 semanas do filho de Ricardo, o filho que ele realmente quer. Helena olhou para a imagem do ultrassom e, de repente, tudo ficou claro. Isto não era apenas um caso. Isto não era apenas um momento de fraqueza ou uma crise de meia-idade. Isto era uma tomada de controle calculada de toda a sua vida. O momento é perfeito, disse Ricardo, a sua voz a adotar o mesmo tom que usava nas reuniões de negócios. A Valentina terá o bebê apenas 6 meses depois do teu. Nós podemos criá-los juntos como uma família de verdade. E eu, sussurrou Helena, tu vais resolver isso. Tu és inteligente, vais ficar bem. Valentina pôs-se de pé e sacudiu o pó imaginário do seu vestido preto. Nós devíamos ir, querido. Eu tenho uma consulta para uma massagem às 4 e depois nós vamos encontrar-nos com um advogado sobre... Bem, tu sabes. Eles saíram do quarto destruído de braço dado, deixando Helena sentada no chão, rodeada dos restos despedaçados dos seus sonhos. Ela ouviu as suas vozes a ecoar pelo corredor. Ela ouviu a risada de Valentina a misturar-se com os tons mais profundos de Ricardo. Ela ouviu a porta da frente a fechar-se enquanto eles saíam para a sua massagem e o seu advogado. Durante muito tempo, Helena permaneceu imóvel entre os escombros. O bebê deu um pontapé dentro dela. Movimentos fortes que pareciam dizer: eu ainda estou aqui, mãe, eu ainda conto contigo. Lenta e dolorosamente, Helena começou a recolher os pedaços. Não para os limpar, isso viria depois, mas para os examinar, para entender exatamente o que lhe tinham tirado. Enquanto ela levantava um fragmento do móvel partido, algo chamou a sua atenção. Na sua mala, que Valentina tinha deixado descuidadamente na sua saída dramática, havia um pequeno dispositivo de gravação, o mesmo tipo que Helena tinha usado ao fazer entrevistas com clientes para o seu negócio de design. A luz vermelha piscava, indicando que ainda estava a gravar. Valentina, na sua arrogância e necessidade de documentar a sua vitória, tinha gravado tudo. Helena pegou no dispositivo e segurou-o com cuidado, como se fosse feito do cristal mais precioso. Pela primeira vez desde que leu aquele e-mail, ela sorriu. Oh, Valentina, sussurrou para o quarto vazio. Tu não tens ideia do que acabaste de fazer. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas partidas do quarto do bebê, Helena Santos Serrão começou a planear. Já não era apenas uma mulher grávida que tinha sido traída. Era uma mãe a proteger o seu filho, e todos estavam prestes a aprender que não havia nada mais perigoso no mundo do que uma mãe que tinha sido levada demasiado longe. A guerra tinha começado, e Helena tinha a intenção de ganhar. A noite depois de Valentina destruir o quarto do bebê, Helena não dormiu.
Ela sentou-se no assento da janela do quarto principal, embrulhada numa manta de caxemira, a observar as luzes da cidade a piscar lá embaixo, enquanto Ricardo dormia placidamente na sua cama, como se nada tivesse mudado. O dispositivo de gravação jazia no seu colo, como uma arma à espera de ser usada. Ela tinha ouvido a gravação várias vezes. Cada reprodução revelava novos detalhes. A confissão de Valentina sobre o teste de gravidez falso que ela tinha mostrado a Ricardo. Os seus alardes sobre como ela o tinha manipulado para obter acesso às finanças da empresa. Os seus planos detalhados para tirar Helena da vida de Ricardo por completo. A cadela estúpida realmente acha que os seus pequenos quadros importam. A voz de Valentina crepitou através do pequeno altifalante. Assim que eu for a senhora... Serrão, eu vou transformar esse patético estúdio de arte numa adega decente e esse ridículo quarto do bebê vai tornar-se o meu closet. Mas a revelação mais condenatória veio perto do final da gravação, quando Valentina pensou que estava sozinha no quarto. Fase 1 concluída. O quarto do bebê está destruído e ela está partida. Fase 2. Livrarmos-nos dela permanentemente. O Ricardo é demasiado fraco para o fazer ele mesmo, por isso terei de arranjar algo. Uma queda pelas escadas durante uma complicação da gravidez deve ser suficiente para que pareça natural. A mão de Helena moveu-se protetoramente para o seu ventre. Valentina não só estava a tentar roubar-lhe o marido, como estava a planear matá-la. Ao amanhecer sobre Lisboa, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não ia fugir. Ela não ia esconder-se. Ela ia contra-atacar com todas as armas à sua disposição. E ela tinha mais armas do que Valentina se apercebia. O primeiro passo foi a investigação. Enquanto Ricardo tomava banho e se preparava para outro dia atrair a sua esposa grávida, Helena usou o seu portátil para aceder às bases de dados corporativas da Sonhos de Anjo. Os seus dedos voaram pelo teclado enquanto ela descarregava registros financeiros, arquivos de funcionários e comunicações internas. O que ela encontrou fê-la ofegar. Valentina Rocha tinha estado a roubar a empresa durante meses. Pequenas quantias no início, uns poucos milhares aqui e ali do orçamento de marketing, explicadas como parcerias com influenciadores e campanhas nas redes sociais. Mas recentemente, as quantias tinham crescido mais ousadas. Apenas nos últimos 2 meses, Valentina tinha redirecionado mais de 200 mil euros de várias contas da empresa para uma conta pessoal sob o nome de Maria Antônia. Helena cruzou o nome e encontrou algo ainda mais chocante. Maria Antônia era o nome real de Valentina e ela tinha um registro criminal. 3 ex-maridos ricos, 3 padrões semelhantes de sedução, roubo e acidentes misteriosos que deixaram as esposas mortas ou desaparecidas. A mulher que estava a viver na casa de Helena, a destruir a sua vida, a planear assassiná-la, era uma vigarista profissional e possivelmente uma assassina. Helena imprimiu tudo e escondeu os documentos na sua antiga pasta de trabalho, a que ela tinha usado durante a sua carreira de design. Depois, vestiu-se cuidadosamente com um vestido de maternidade azul marinho e pérolas. Ela queria parecer respeitável, digna de confiança, como alguém que merecia ser acreditada. A sua primeira paragem foi o escritório do procurador do Distrito de Lisboa, onde ela pediu uma reunião com a inspetora Patrícia Correia, uma mulher que Helena tinha conhecido num evento de caridade e que se especializava em crimes financeiros em casos de violência doméstica. A inspetora Correia ouviu atentamente enquanto Helena expunha as provas. A gravação, os documentos financeiros, a verificação de antecedentes de Valentina Maria, Sra. Serrão.
disse a inspetora Correia com voz grave. Esta mulher que a senhora descreveu, nós temos estado a seguir alguém que corresponde a esta descrição durante 2 anos. Se é a mesma pessoa, ela é procurada em relação a 3 mortes suspeitas e cerca de 2 milhões de euros em roubos. O que é que eu faço? O meu marido não acredita em mim. Ele acha que eu estou apenas com ciúmes. Primeiro, mantenha-se segura. Não a confronte diretamente. Segundo, documente tudo. Continue a gravar conversas se for possível. Terceiro, a inspetora Correia fez uma pausa a estudar cuidadosamente o rosto de Helena. Tem um lugar seguro para onde ir? Família, amigos que ela não conheça? Sim, a minha colega de universidade, Ana, vive em Coimbra, mas eu não posso simplesmente fugir. Esta é a minha vida, a minha casa, o futuro do meu bebê. Senhora Serrão, eu entendo os seus sentimentos, mas... Não, interrompeu Helena, a surpreender-se a si mesma com a firmeza da sua voz. Eu não vou fugir, eu vou contra-atacar. Eu preciso de saber que provas a senhora precisa para aprender. A inspetora Correia sorriu pela primeira vez durante a sua reunião. Eu gosto do seu espírito. É isto que nós precisamos. Durante a hora seguinte, a inspetora Correia delineou um plano. Helena continuaria a documentar as atividades de Valentina enquanto se mantinha em segurança fora do seu caminho. A polícia começaria a vigilância e trabalharia na construção de um caso, mas eles precisavam de mais provas, particularmente provas das ameaças de morte e do roubo financeiro. Há mais uma coisa, disse a inspetora Correia, enquanto Helena se preparava para ir embora. Tem alguma conexão comercial que pudesse estar disposta a ajudar? Alguém no círculo profissional de Valentina que pudesse ter notado irregularidades? Helena pensou por um momento, depois sorriu. Na verdade, sim. Eu acho que sei exatamente a pessoa certa. David Pérez tinha estado apaixonado por Helena Santos desde o seu 2º ano na Universidade de Coimbra. Ele era 2 anos mais velho, estudava negócios enquanto ela fazia belas artes. E tinha passado incontáveis horas na biblioteca a fingir que estudava, enquanto na realidade a observava a desenhar no seu caderno. Ele tinha estado a planear convidá-la para sair quando ela começou a namorar com Ricardo Serrão, o carismático estudante de MBA que parecia ter tudo o que David não tinha: confiança, dinheiro de família e o tipo de ambição agressiva que atraía a atenção. David tinha se afastado graciosamente, mas nunca se esqueceu de Helena. Ele construiu o seu próprio império empresarial, fundando a Sonhos de Berço, uma cadeia de boutiques de lojas de bebês que competia diretamente com a Sonhos de Anjo de Ricardo. Enquanto a Sonhos de Anjo se focava no luxo e no excesso, a Sonhos de Berço enfatizava a artesania, a sustentabilidade e o cuidado genuíno com o desenvolvimento infantil. As lojas de David eram mais pequenas, mas mais rentáveis, e a sua companhia tinha estado a ganhar constantemente cota de mercado durante 3 anos. Ele estava na sua loja principal em Coimbra a rever os relatórios trimestrais quando o seu assistente anunciou que Helena Serrão estava ao telefone. David. A voz de Helena era suave, incerta. Espero que não te importes que eu te ligue. Eu consegui o teu número do diretório de ex-alunos de Coimbra. Helena, claro que não me importo. Como é que estás? Como é que vai a gravidez? Houve uma pausa. E quando Helena voltou a falar, David conseguiu ouvir lágrimas na sua voz. David, eu preciso de ajuda. Eu estou em apuros e não sei a quem mais recorrer. Em 6 horas, David estava num avião para Lisboa. Eles encontraram-se num pequeno café no bairro de Alfama, longe dos círculos sociais de Lisboa, onde Valentina poderia vê-los. Helena tinha escolhido uma mesa no canto, onde ela se podia sentar de costas para a parede,
uma precaução que a inspetora Correia tinha sugerido. David chegou primeiro. O seu coração partiu-se quando ele viu Helena a entrar, mesmo com 7 meses de gravidez e claramente exausta. Ela ainda era a mulher mais bonita que ele tinha visto, mas havia algo diferente nela, uma força na sua espinha que não tinha estado lá na universidade. "Obrigada por teres vindo", disse Helena, enquanto se sentava cuidadosamente na cadeira em frente a ele. "Conta-me tudo." Helena contou-lhe tudo. O caso, o quarto destruído, a verdadeira identidade de Valentina, as ameaças de morte, o roubo financeiro. Ela mostrou-lhe os documentos, reproduziu partes da gravação e observou como a sua expressão escurecia com cada revelação. "Esta mulher", disse David finalmente, "esta Valentina, eu já ouvi falar dela. Ela tentou roubar-me 3 dos meus funcionários-chave no ano passado, com ofertas que pareciam demasiado boas para serem verdade. Nós fizemos uma verificação de antecedentes e encontramos algumas irregularidades, por isso decidimos não contratar a sua equipa." "Que tipo de irregularidades?" "Financeiras, referências que não se verificaram, uma lacuna no seu histórico de emprego que ela não conseguiu explicar." David inclinou-se para a frente, a sua voz intensa. "Helena, eu quero ajudar-te, não só pelo que esta mulher te fez, mas porque ela está claramente a atacar negócios de sucesso na nossa indústria. Se ela está a roubar da Sonhos de Anjo, ela pode vir atrás da Sonhos de Berço a seguir. O que propões?" David sorriu. E pela primeira vez em dias, Helena sentiu um bater de asas de esperança. "Eu proponho que nós a destruamos antes que ela destrua mais ninguém, mas nós vamos fazê-lo legalmente, a fundo, e de uma forma que garanta que ela nunca mais magoe outra família." Durante as 2 horas seguintes, eles desenvolveram um plano que era brilhante e audaz. David usaria as suas conexões comerciais para investigar as atividades de Valentina em toda a indústria. Helena continuaria a documentar provas enquanto mantinha a pretensão de ser uma esposa partida e derrotada. A inspetora Correia coordenaria as atividades das forças da lei, e quando eles tivessem provas suficientes, eles atacariam no momento em que Valentina fosse mais vulnerável e exposta. "Há mais uma coisa", disse David enquanto eles se preparavam para sair do café. "A inauguração da loja principal da Sonhos de Anjo é daqui a 3 semanas, o maior evento da indústria do bebê este ano. 500 convidados VIP, transmissão ao vivo, cobertura mediática nacional. A Valentina tem estado a planear isto durante meses. Ela vê isto como a sua estreia como a parceira oficial de Ricardo." "E se nós transformarmos isto na queda oficial dela em vez disso?" Helena olhou para David, vendo não apenas o rapaz amável que a tinha observado a desenhar na biblioteca, mas um brilhante empresário que entendia exatamente como travar esta guerra. "David, há algo que tu tens de saber. Quando isto acabar, quando a Valentina se tiver ido embora, e o Ricardo, quando o meu casamento terminar, eu vou precisar de reconstruir a minha vida, a minha carreira, tudo. Tu terás sempre um lugar nas Sonhos de Berço, Helena, como sócia, não apenas como funcionária. As tuas habilidades de design combinadas com o nosso modelo de negócio poderiam revolucionar a indústria." Pela primeira vez, desde que descobriu a traição de Ricardo, Helena sentiu-se genuinamente entusiasmada com o futuro. Sócios, sócios nos negócios. David fez uma pausa, depois pegou na mão dela suavemente. "Eu esperei 8 anos para te dizer isto. Helena, eu tenho estado apaixonado por ti desde a universidade.
Eu sei que este não é o momento certo, e eu sei que tu tens muito para superar, mas quando tu estiveres pronta, se alguma vez estiveres, eu estarei aqui. Helena olhou para as mãos unidas deles, depois olhou de novo para o rosto sincero de David. Pergunta-me de novo depois de destruirmos a Valentina Rocha. Naquela noite, Helena regressou à casa e encontrou Ricardo e Valentina na sala de estar, a rever os planos para a abertura da loja. Eles estavam sentados muito próximos no sofá, a mão de Valentina a descansar possessivamente na coxa de Ricardo. Papéis espalhados sobre a mesa de café como planos de batalha. "Oh, olha", disse Valentina com falsa doçura. "A princesa grávida está em casa. Como foi o teu dia, querida? Mais pintura, mais alinhamento." "Apenas alguns recados", respondeu Helena com calma. "Consulta com o médico, compras, o habitual." Ricardo nem sequer levantou o olhar dos papéis. "Helena, eu e a Valentina estamos a trabalhar. Podias baixar a voz? Talvez ver televisão no quarto." "Claro, eu não iria querer perturbar nada de importante." Helena subiu as escadas lentamente, a garantir que os seus passos eram audíveis. Mas em vez de ir para o quarto, ela deslizou para o quarto de hóspedes que dava para a sala de estar e colocou-se cuidadosamente perto da grelha de aquecimento, onde ela podia ouvir cada palavra da conversa deles. "Ela é patética", dizia Valentina. "Viste como ela simplesmente aceitou ser despedida? Ela não tem mais luta. A gravidez tornou-a emocional e fraca. É melhor assim, mais fácil digerir a transição." "Por falar em transições, tu já assinaste os papéis do divórcio?" "O meu advogado está a finalizá-los. Eu irei apresentar-lhe-os depois da abertura da loja. Eu quero que esse evento corra perfeitamente antes de nos ocuparmos dos assuntos domésticos." "Bom, porque eu tenho uma pequena surpresa planeada para a inauguração. Algo que deixará muito claro a todos quem é a verdadeira senhora Serrão." Helena pressionou a aplicação de gravação no seu telemóvel, o seu coração acelerado enquanto ela capturava cada palavra. "Que tipo de surpresa, não?" perguntou Ricardo. "Digamos que no final dessa noite, a Helena vai entender que não tem outra opção senão desaparecer em silêncio, para sempre." "Valentina, nós falamos disto. Nada de violência. Eu não me vou envolver em nada que possa ser rastreado até mim. Não te preocupes, querido. Vai parecer um acidente, uma queda, uma complicação da gravidez. Estas coisas acontecem o tempo todo, e depois tu serás livre para casar comigo e começarmos a nossa família de verdade." Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento. "Então, tens a certeza que vai parecer natural?" "Completamente natural. Eu já o fiz antes. Lembra-te, eu sei como lidar com esposas inconvenientes." O sangue de Helena gelou. Valentina não só estava a planear matá-la, como Ricardo estava a participar ativamente no plano. O homem que ela tinha amado, o pai do seu filho. Esse homem estava a planear o seu assassinato. Ela rastejou de volta para o quarto principal e fechou a porta à chave. Depois, ligou para a linha direta da inspetora Correia. "Inspetora, sou Helena Serrão. Eu acabei de os gravar a planear o meu assassinato e eu acho que sei quando eles o vão fazer." 3 semanas. Ela tinha 3 semanas para reunir provas suficientes para destruir tanto Valentina como Ricardo antes que eles a destruíssem a ela. 3 semanas para proteger o seu filho por nascer e construir uma nova vida a partir das cinzas da anterior. Helena olhou para si mesma no espelho do quarto. A mulher assustada e traída que tinha descoberto o caso do seu marido tinha se ido embora. No seu lugar, encontrava-se alguém mais dura, mais inteligente e infinitamente mais perigosa. "Que comece o jogo",
sussurrou para o seu reflexo. O bebê deu um pontapé, como se estivesse de acordo. Mãe e filha iam para a guerra juntas. E elas iam ganhar. A manhã da inauguração da loja principal da Sonhos de Anjo amanheceu nítida e clara, com o tipo de sol de outono que fazia Lisboa parecer um cenário de filme. A Avenida da Liberdade tinha sido fechada ao trânsito em 3 quarteirões. Tapetes vermelhos tinham sido estendidos e barreiras de segurança tinham sido erguidas para conter as centenas de fotógrafos e repórteres que cobriam o que as revistas da indústria tinham chamado o evento da década em lojas de bebés. Dentro do apartamento do Serrão, Valentina Rocha estava em frente a um espelho de corpo inteiro, a aplicar os últimos retoques na sua maquilhagem. Ela usava um impressionante vestido branco, deliberadamente nupcial na sua elegância, com um corte subtil que mostrava apenas uma pitada da sua suposta gravidez. O vestido tinha custado 15.000 euros, debitados à conta de marketing da Sonhos de Anjo como uma despesa promocional. "Estás perfeita", disse Ricardo, a ajeitar o seu smoking preto no espelho ao lado dela. Todos saberão que tu és a verdadeira senhora Serrão depois desta noite. Em breve a única senhora Serrão, respondeu Valentina com um sorriso que era ao mesmo tempo bonito e assustador. A 3 quarteirões de distância, num anódino quarto de hotel, Helena Serrão estava sentada em frente a um computador portátil rodeada pela inspetora Correia, David Paris e uma equipa de agentes federais. O seu ventre de 7 meses e meio de gravidez tornava impossível sentar-se confortavelmente, mas a adrenalina tinha-a tomado conta, aguçando a sua concentração ao limite. "Última verificação de comunicações", disse a inspetora Correia pelo seu rádio. "Todas as unidades em posição. Unidade 1 confirma. Temos olhos na entrada principal. Unidade 2 confirma. A equipe de vigilância está ativa e a gravar. Unidade 3 confirma. A divisão de crimes financeiros está à espera." David entregou a Helena um pequeno dispositivo que parecia uma caixa de pó compacta. "Pressiona o botão se te sentires insegura em algum momento. Teremos agentes lá dentro em 30 segundos. "Eu vou ficar bem", disse Helena, embora as suas mãos tremessem ligeiramente. "Depois desta noite, Valentina Rocha nunca mais fará mal a outra família." A inspetora Correia reviu o plano uma última vez. "A senhora irá entrar no evento exatamente às 8h30, depois de as apresentações principais começarem. Valentina estará no palco com Ricardo, a aceitar felicitações e a posar para as fotos. É aí que a senhora fará a sua entrada. E as provas. Tudo está carregado na pen que David lhe deu. Registros financeiros, registro criminal, gravações de Valentina a planear o seu assassinato e o dispositivo de gravação que ela deixou acidentalmente depois de destruir o quarto do bebê. Quando a senhora ligar essa pen ao sistema de apresentação, ela será mostrada em todos os ecrãs da loja e será transmitida ao vivo para todos os meios de comunicação que cobrem o evento." Helena assentiu, a sua mente a rever cada detalhe do que estava prestes a acontecer. Ela tinha passado 3 semanas a preparar-se para este momento, a reunir provas, a coordenar com as forças da lei e a preparar-se para a atuação da sua vida. "Há mais uma coisa", disse David em voz baixa, "sobre o que irá acontecer depois desta noite, sobre nós. David, eu sei que este não é o momento, mas eu preciso que tu saibas que, decidas o que decidas, o que precisares, eu estarei aqui como sócia de negócios, como amiga." Fez uma pausa. "Como o que tu quiseres que eu seja." Helena olhou para este homem que tinha voado pelo país para a ajudar
que tinha arriscado o seu próprio negócio para lutar nas batalhas dela, que a tinha amado em silêncio durante 8 anos sem pedir nada em troca. Pergunta-me de novo amanhã, disse suavemente. Quando isto terminar, exatamente às 8 em ponto, as portas da nova loja principal da Sonhos de Anjo abriram-se para revelar um país das maravilhas de sonhos infantis e fantasias parentais. O edifício de 5 andares tinha se transformado em algo entre um palácio e um parque temático, com cada andar dedicado a uma fase diferente do desenvolvimento infantil. Candelabros de cristal pendiam sobre exposições de berços incrustados de diamantes. Um carrossel a funcionar exibia carrinhos de bebê de alta gama. As paredes estavam cobertas com fotografias ampliadas de famílias bonitas, todas elas com Ricardo e Valentina como o casal perfeito. A lista de convidados parecia um quem é quem da riqueza e do poder de Portugal. Multimilionários da tecnologia misturavam-se com estrelas de cinema. Políticos conversavam com designers de moda. A zona de imprensa estava apinhada de repórteres de todos os principais meios de comunicação. As suas câmeras focaram-se na grande escadaria onde Ricardo e Valentina fariam a sua entrada. Às 8h15, Ricardo Serrão apareceu no topo da escadaria, resplandecente no seu smoking feito à medida. A multidão aplaudiu enquanto ele descia lentamente. A cada centímetro, o empresário de sucesso a celebrar o seu maior triunfo. Atrás dele, Valentina fez a sua entrada como uma estrela de cinema, o seu vestido branco a fluir atrás dela enquanto os fotógrafos a capturavam de todos os ângulos. Senhoras e senhores, Ricardo falou por um microfone sem fios. A sua voz estendia-se por toda a loja e era transmitida ao vivo para os espectadores de todo o mundo. Bem-vindos ao futuro do luxo infantil. Bem-vindos a Sonhos de Anjo, Avenida da Liberdade. A multidão aplaudiu com entusiasmo, enquanto Valentina se juntava a Ricardo no microfone. Ela colocou a sua mão protetoramente sobre o seu ventre num gesto que foi fotografado por dezenas de câmeras. Esta loja representa mais do que um simples sucesso comercial, disse Valentina, a sua voz doce e inocente. Ela representa os sonhos que eu e o Ricardo partilhamos para a nossa crescente família. Em breve o nosso próprio anjinho irá brincar nestes corredores, dormir nestes berços e crescer rodeado do amor e do luxo que toda a criança merece. A multidão murmurou com deleite com esta confirmação pública do que se tinha sussurrado nos círculos sociais durante meses. Ricardo Serrão estava a deixar a sua esposa grávida pela sua bonita e jovem amante, e esta noite era a sua estreia pública como casal. Mas antes de continuarmos, disse Ricardo, eu quero tirar um momento para agradecer a alguém muito especial, Valentina Rocha, a minha brilhante diretora de marketing e a mulher que tornou esta noite possível. Valentina, gostarias de dizer algumas palavras sobre o nosso futuro juntos? Valentina aproximou-se do microfone, o seu rosto a brilhar de triunfo. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui para celebrar este novo começo. Eu e o Ricardo estamos a construir mais do que um império empresarial. Nós estamos a construir um legado familiar que irá durar gerações. E eu quero ser muito clara sobre algo. Não há lugar no nosso futuro para pessoas que não apoiam a nossa visão, os nossos valores e o nosso compromisso com a excelência. O subtexto era claro para todos na sala. A misteriosa esposa grávida estava a ser oficialmente substituída. Valentina continuou, a sua voz a adquirir um tom mais duro.
Algumas pessoas podem tentar agarrar-se ao passado, a travar o progresso com ciúmes e manipulação, mas eu e o Ricardo estamos empenhados em avançar, juntos, independentemente dos obstáculos que possamos enfrentar. Ela fez uma pausa dramática, a sua mão ainda a descansar sobre o seu ventre. De facto, eu tenho um anúncio a fazer. Eu e o Ricardo. Com licença. A voz veio da parte de trás da multidão, suave mas clara, através da perfeita acústica da loja. As cabeças viraram-se, os fotógrafos viraram as suas câmaras e um ofego coletivo percorreu os convidados reunidos. Helena Serrão estava de pé na entrada principal, silhuetada contra as luzes da Avenida da Liberdade atrás dela. Ela usava um impressionante vestido de maternidade, de seda azul marinho, que acentuava em vez de esconder a sua gravidez de 8 meses, e o seu cabelo escuro estava apanhado num elegante coque. Na sua mão, ela levava uma pequena pen prateada. Não era a mulher partida e derrotada que Valentina esperava ver. Era radiante, segura de si mesma e claramente muito grávida. Lamento interromper, disse Helena, a caminhar lentamente entre a multidão, enquanto as pessoas se afastavam para a deixar passar. Mas eu acho que há algumas coisas que estas boas pessoas deveriam saber antes de celebrarem com demasiado entusiasmo. O rosto de Ricardo ficou branco. A perfeita compostura de Valentina quebrou-se ligeiramente, embora ela rapidamente recuperasse o seu sorriso. Helena, disse Ricardo pelo microfone, a sua voz cuidadosamente controlada. Este é um evento privado. Tu não foste convidada. Eu sou a tua esposa, Ricardo, e esta também é a minha loja, pelo menos de acordo com os documentos corporativos que eu estive a rever. Helena tinha chegado ao fundo da grande escadaria, suficientemente perto agora para que todas as câmeras da sala se focassem nos três. Eu acho que os vossos convidados merecem saber a verdade sobre o que eles estão a celebrar. Valentina inclinou-se para o microfone, a sua voz a gotejar falsa preocupação. Todos, por favor, desculpem a senhora Serrão. A gravidez pode ser muito difícil e por vezes afeta o julgamento e a estabilidade emocional das mulheres. A multidão murmurou com simpatia, exatamente como Valentina tinha planeado. Várias pessoas até assentiram com a cabeça. Todos sabiam o quão irracionais as mulheres grávidas podiam ficar. Tu tens toda a razão, Valentina, disse Helena com um sorriso que era puro laço. A gravidez afeta o julgamento de uma mulher. Torna-a muito protetora com o seu filho. Torna-a disposta a fazer qualquer coisa para garantir a segurança do seu bebê. E quando alguém ameaça esse bebê? Helena fez uma pausa, a olhar diretamente para Valentina. Bem, é aí que tu descobres do que uma mãe é realmente capaz. Ela levantou a pen para que todos pudessem vê-la. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de partilhar com todos. Algumas gravações, alguns documentos, informações muito interessantes sobre a mulher que vocês estão a celebrar esta noite. Segurança, latiu Ricardo. Mas Helena já estava em movimento. Ela passou por Ricardo e ligou a pen à consola principal do sistema de apresentação. Imediatamente, os ecrãs gigantes em toda a loja iluminaram-se com documentos, fotografias e controlos de áudio. Senhoras e senhores, disse Helena, a sua voz agora amplificada através do sistema de som da loja. Eu gostaria que vocês conhecessem a Maria Antônia. Esse é o nome real de Valentina. Ela é procurada pela polícia em relação a 3 assassinatos e cerca de 2 milhões de euros em roubos. As telas mostravam a ficha policial de Valentina, juntamente com o seu registro criminal. A multidão ofegou ao ler as acusações. Fraude, desvio de fundos, suspeita de assassinato. Parem! Gritou Valentina a atacar a consola.
Mas Helena tinha-o antecipado. Eu não tocaria nisso se fosse tu, disse Helena com calma. Não enquanto todos estão a ver. Ela pressionou outro botão e a voz de Valentina encheu a loja. Eu estou cansada de me esconder. Estou cansada de fingir que respeito essa tua esposa enquanto ela rasteja pela casa a brincar às casinhas. A multidão ouviu em silêncio atônito enquanto a gravação era reproduzida. A voz de Valentina a confessar o caso, a falsa gravidez, o roubo financeiro. Mas o pior ainda estava para vir. Helena reproduziu a gravação da sala de estar de 3 semanas antes. A voz de Valentina era nítida. Vai parecer um acidente, uma queda, uma complicação da gravidez. Estas coisas acontecem o tempo todo. E depois, tu serás livre para casar comigo e começarmos a nossa família de verdade. A voz de Ricardo seguiu. Tens a certeza que vai parecer natural? Completamente natural. Eu já o fiz antes. Lembra-te, eu sei como lidar com esposas inconvenientes. O silêncio na loja era agora ensurdecedor. 500 das pessoas mais poderosas de Portugal acabavam de ouvir Ricardo Serrão e a sua amante a planear o assassinato da sua esposa grávida. Valentina tentou desesperadamente agarrar o microfone. Eles estão a mentir. Essas gravações são falsas. Ela está a tentar incriminar-me porque está com ciúmes. Mas Helena não tinha terminado. Ela pressionou outro botão e os ecrãs encheram-se com registros bancários que mostravam exatamente como Valentina tinha roubado dinheiro da Sonhos de Anjo. Centenas de milhares de euros desviados para contas falsas, pagamentos falsos a empreiteiros, despesas de marketing falsas. A polícia tem estado a investigar-te durante 2 anos, Maria, disse Helena, a usar o nome real de Valentina. Tu realmente acreditaste que poderias desaparecer depois de me matares da mesma forma que mataste os teus outros 3 maridos? A multidão estava a afastar-se de Valentina agora. Os seus rostos mostravam horror e nojo. Os fotógrafos estavam a capturar cada momento. Os repórteres falavam rapidamente nos seus telemóveis. E as redes sociais estavam a explodir com hashtags como Sonhos de Anjo Assassinos, Assassina e Mer Esposa Grávida Contra-Ataca. Ricardo tentou salvar a situação. Todos, por favor, mantenham a calma. Isto é claramente fabricado. É, Ricardo, interrompeu Helena. Então eu tenho a certeza que tu não te vais importar de explicar à polícia porque é que tu ajudaste a planear o meu assassinato. Eu tenho a certeza que tu podes explicar por que é que tu deste a Valentina acesso aos fundos da companhia. Eu tenho a certeza que tu podes explicar por que é que tu estiveste a viver uma vida dupla enquanto a tua esposa grávida confiava completamente em ti. David Pérez apareceu ao lado de Helena, tendo entrado por uma entrada de serviço. Senhoras e senhores, eu sou David Pérez, CEO da Sonhos de Berço. Eu estou aqui para anunciar que Helena Serrão acabou de se tornar na minha sócia comercial e coproprietária tanto da Sonhos de Berço como da Sonhos de Anjo. A multidão ofegou de novo. Helena sorriu para os seus rostos surpreendidos. É isso mesmo, disse. Enquanto vocês celebravam o falso romance de Ricardo e Valentina, eu estava a comprar a participação maioritária nesta companhia. Todos os principais investidores retiraram-se quando eles souberam da fraude financeira e do plano de assassinato. Acontece que ameaçar matar a tua esposa grávida é mal para os negócios. Ricardo olhou para ela em completo choque. Isso é impossível. Tu não tens esse tipo de dinheiro. Eu tenho algo melhor do que dinheiro, Ricardo. Eu tenho a verdade.
e eu tenho amigos que acreditam na justiça. Helena olhou para a multidão de repórteres e fotógrafos. A firma de investimentos de David Paris comprou 60% das ações em circulação da Sonhos de Anjo. A partir desta noite, eu sou a proprietária maioritária desta companhia. Valentina estava a recuar para a saída agora, o seu rosto bonito retorcido de raiva e pânico. Isto não acabou. Tu não podes provar nada. Ninguém se moveu. Agentes federais entraram na loja por todas as entradas, com as suas armas em punho e os seus distintivos claramente visíveis. A inspetora Correia apareceu ao lado da escadaria principal, a falar por um megafone. Maria Antônia, também conhecida como Valentina Rocha, está sob prisão por conspiração para cometer assassinato, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e violação dos estatutos federais de crime organizado. Valentina tentou correr, mas não havia para onde ir. A loja estava cercada, todas as saídas bloqueadas pelas forças da lei. Ela foi derrubada por 2 agentes antes de chegar à porta, o seu vestido branco a rasgar-se enquanto ela lutava contra as algemas. Ricardo Serrão, continuou a inspetora Correia, o senhor também está sob prisão como cúmplice de conspiração para cometer assassinato e como co-conspirador nos crimes financeiros cometidos contra a Sonhos de Anjo S.A. Ricardo permaneceu congelado na escadaria enquanto os agentes se aproximavam dele. O seu rosto, uma máscara de incredulidade e terror. Isto não pode estar a acontecer. Eu sou Ricardo Serrão. Eu sou um empresário respeitado. O senhor é um homem que planeou assassinar a sua esposa grávida, respondeu a inspetora Correia, enquanto as algemas se fechavam no lugar. O respeito é algo que o senhor atirou pela borda. Enquanto Ricardo e Valentina eram levados algemados, a multidão de convidados permaneceu num silêncio atônito. Depois, lentamente, alguém começou a aplaudir. Depois, outra pessoa juntou-se. Em questão de segundos, toda a loja se encheu de um estrondoso aplauso, enquanto 500 pessoas davam a Helena Serrão uma ovação de pé. Helena parou na grande escadaria, uma mão a descansar sobre o seu ventre grávido, a outra a segurar a mão de David. O bebê deu um pontapé com força como se estivesse a celebrar a sua vitória. Senhoras e senhores, disse Helena pelo microfone, a sua voz clara e segura através da loja e para os milhões de pessoas que viam a transmissão ao vivo, a Sonhos de Anjo continuará a operar sob uma nova direção. Nós implementaremos novas políticas focadas na integridade, nos valores familiares e no cuidado genuíno com as crianças e os pais. E nós vamos doar os lucros pessoais de Ricardo Serrão do ano passado a organizações que apoiam as vítimas de violência doméstica. O aplauso tornou-se ainda mais forte. David aproximou-se do microfone. A Sonhos de Berço e a Sonhos de Anjo irão fundir-se para criar o maior e mais ético retalhista de produtos infantis de Portugal. A nossa primeira iniciativa será o programa Novos Começos, que irá fornecer formação profissional e apoio a mulheres que escapam de relações abusivas. Enquanto o aplauso continuava, Helena sentiu o bebê a dar um pontapé de novo e sorriu. A sua filha iria crescer num mundo onde a justiça era possível, onde as mães podiam contra-atacar e ganhar, onde a verdade era mais poderosa do que o dinheiro ou a manipulação. A menina que teria dormido no quarto que Valentina destruiu, em vez disso, herdaria um império empresarial construído sobre o amor, a integridade e a inabalável força da proteção de uma mãe. Ricardo Serrão e Valentina Rocha foram levados para enfrentar acusações federais que os poriam a ambos na prisão durante décadas. A loja que se supunha que celebrava o seu triunfo tinha se tornado na cena da sua queda, e Helena Serrão, que tinha sido traída,
ameaçada e dada como morta, manteve-se vitoriosa entre os escombros dos seus planos, pronta para construir algo melhor das cinzas da sua ganância. A justiça acabou por ser a coisa mais bonita de todas. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelos janelões da nova sede corporativa da Sonhos de Anjo e Sonhos de Berço no centro de Lisboa, projetando uma luz dourada sobre o quarto do bebê, onde Helena Santos Pérez estava sentada numa cadeira de baloiço a embalar a sua filha de 3 meses, Sofia Graça. O quarto era 10 vezes mais bonito do que o que Valentina tinha destruído. Em vez de estar escondida numa casa privada, era parte do andar executivo da sede da companhia, uma declaração de que as mães pertenciam ao mundo dos negócios, que as crianças não eram obstáculos para o sucesso, mas sim inspirações para ele. Sofia era perfeita em todos os sentidos em que um bebê podia ser perfeito. Ela tinha as delicadas feições de Helena e o temperamento tranquilo de David, e parecia achar tudo no mundo fascinante. Neste momento, estava a olhar para o móvel de anjos a dançar que pendia sobre o seu berço, um novo, feito à mão pelo mesmo artesão que tinha feito o original, mas ainda mais intrincado e bonito. "Bom dia, anjinho", sussurrou Helena, a acariciar o suave cabelo preto de Sofia. "Hoje é um dia muito especial. Hoje a mãe e o pai vão mostrar ao mundo o que nós construímos juntos." A transformação de ambas as companhias tinha sido nada menos que milagrosa. Aos 3 meses da prisão de Ricardo, a Sonhos de Anjo e a Sonhos de Berço tinham se tornado no retalhista de produtos infantis mais rentável e de mais rápido crescimento de Portugal. A fusão tinha eliminado redundâncias, combinado os melhores elementos de ambas as marcas e criado uma cultura empresarial focada na integridade e na inovação. Helena tinha se provado ser uma CEO brilhante. A sua visão artística, combinada com a visão para os negócios de David, tinha revolucionado tudo, desde o design de lojas até ao desenvolvimento de produtos. Eles tinham lançado uma linha de móveis para bebês ecológicos que se vendia mais rápido do que eles podiam fabricá-la. O seu programa Novos Começos tinha fornecido empregos e apoio a mais de 500 mulheres que escapavam de relações abusivas. O preço das ações da companhia tinha triplicado, mas para além do sucesso empresarial, Helena tinha construído a vida que ela sempre tinha sonhado. Ela tinha se casado com David numa pequena cerimônia no Jardim Botânico de Lisboa, com Sofia como a sua florista, carregada pela irmã de David, já que ela era demasiado pequena para andar. Eles viviam num apartamento no último andar, com vista para o Parque Eduardo VII, onde o quarto de Sofia tinha vista para as árvores e os parques infantis, onde ela um dia iria brincar. A melhor parte era que Sofia iria crescer a saber que ela era desejada, amada e apreciada por ambos os pais. Ela nunca duvidaria do seu lugar no mundo, nem se perguntaria se ela era valorizada. "Senhora Santos Pérez", a voz de David chegou do limiar, ainda formal, durante o horário de expediente, embora eles estivessem casados há 2 meses. "A conferência de imprensa está pronta para começar." E Helena olhou para o seu marido e sentiu o mesmo bater de asas de felicidade que ela experimentava cada vez que o via. David era tudo o que Ricardo nunca tinha sido. Amável, confiável, solidário e completamente devoto tanto a ela como a Sofia. Ele tinha adotado legalmente Sofia antes do casamento deles, a insistir que ela precisava de um pai que a iria colocar sempre em primeiro lugar. "Como é que eu estou?" perguntou Helena, a pôr-se de pé com cuidado.
Ela usava um impressionante fato azul marinho que equilibrava perfeitamente a autoridade profissional com o calor maternal. O seu cabelo estava penteado num elegante coque e ela usava o colar de pérolas que David lhe tinha oferecido como presente de casamento. "Como a mulher mais poderosa de Lisboa", respondeu David, depois sorriu, "e a mais bonita." Eles caminharam juntos pelos escritórios executivos, a passar por paredes cobertas com fotos de famílias felizes, citações inspiradoras sobre a maternidade e o sucesso, e artigos emoldurados sobre a notável reviravolta da companhia. Os funcionários sorriam e acenavam ao passarem. Sorrisos genuínos de pessoas que estavam orgulhosas de trabalhar para uma companhia que valorizava a integridade. A conferência de imprensa estava a decorrer na sala de exposição principal da sua loja principal, o mesmo local onde Valentina Rocha tinha sido presa 6 meses antes. Mas hoje, a sala estava cheia de celebração em vez de escândalo. Representantes de revistas de negócios, publicações para pais e os principais meios de comunicação tinham se reunido para ouvir o anúncio de Helena sobre os planos de expansão da companhia. Enquanto Helena subia para o palco a carregar Sofia nos seus braços, os repórteres reunidos puseram-se de pé e aplaudiram. A história do seu triunfo sobre a traição e o quase assassinato tinha cativado a nação, a inspirar milhões de mulheres e a mudar fundamentalmente as conversas sobre a ética corporativa e os valores familiares. "Obrigada a todos por estarem aqui", começou Helena, a sua voz clara e segura. "Há 6 meses, eu parei no mesmo lugar como uma mulher grávida cuja vida estava a ser destruída por pessoas em quem eu confiava. Hoje, eu estou aqui como mãe, CEO e prova viva de que a justiça, a integridade e o amor são mais poderosos do que a ganância, a traição e o mal." A audiência aplaudiu com entusiasmo. Sofia, confortável nos braços da sua mãe, balbuciou felizmente para as luzes e as câmaras. "Quando a Valentina Rocha destruiu o quarto do meu bebê, ela pensou que estava a destruir o meu futuro. Quando ela planeou assassinar-me, ela pensou que estava a abrir caminho para o seu próprio sucesso. O que ela não entendeu é que as mães são os oponentes mais perigosos do mundo, não porque somos violentas, mas porque somos implacáveis na proteção dos nossos filhos." Helena olhou para Sofia, que estava a tentar alcançar o microfone com as suas mãozinhas gordinhas. "Esta pequena vai crescer num mundo onde as empresas são responsabilizadas pelas suas ações, onde as famílias são valorizadas acima dos lucros e onde as mulheres podem construir impérios enquanto criam filhos. Ela irá herdar um negócio construído na base da recusa da sua mãe em aceitar a injustiça." David juntou-se a Helena no palco, a colocar o seu braço à volta da sua esposa e filha. "Hoje nós estamos a anunciar a abertura de 50 novas lojas, Sonhos de Anjo e Sonhos de Berço, em todo o Portugal", disse David. "Cada uma incluirá um centro de cuidados infantis para funcionários, um espaço comunitário para novas mães e um centro de doações para famílias necessitadas. Nós estamos a demonstrar que o sucesso empresarial e a responsabilidade social não só são compatíveis, como são inseparáveis." Uma repórter levantou a mão. "Senhora Santos Pérez, o que é que a senhora diria a outras mulheres que poderiam estar a enfrentar situações semelhantes? Traição, abuso, ameaças?" Helena considerou a pergunta cuidadosamente. "Eu diria-lhes que elas são mais fortes do que elas pensam, que elas merecem mais do que estão a receber e que há pessoas que as irão ajudar a contra-atacar. Eu diria-lhes que a justiça pode não chegar rapidamente, mas ela irá chegar se elas forem persistentes e inteligentes na sua procura.
Ela fez uma pausa, a olhar diretamente para as câmaras que transmitiam ao vivo para todo o mundo. O mais importante, eu diria-lhes que sobreviver à traição não é suficiente. Tu tens de prosperar para além dela. Tu tens de construir algo tão bonito, tão bem-sucedido e tão significativo que as pessoas que tentaram destruir-te percebam que só te tornaram mais forte. Outro repórter perguntou: a senhora teve algum contato com o seu ex-marido ou Valentina Rocha desde a sua prisão? O Ricardo e a Valentina estão a cumprir longas penas de prisão federal. Ricardo foi condenado por conspiração para cometer assassinato, fraude e crime organizado. Ele recebeu 25 anos. Valentina, ou Maria Antônia, como acabou por ser o seu nome real, foi condenada por assassinato, tentativa de assassinato, fraude e liderar uma empresa criminosa. Ela recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional. A voz de Helena manteve-se firme e profissional, sem mostrar emoção ao dar esta informação. Eu recebi uma carta de Ricardo cerca de um mês depois de a Sofia nascer. Ele escreveu a dizer que lamentava tudo o que tinha feito e que esperava que a Sofia crescesse para ser tão forte como a mãe. Eu não respondi. A minha filha e eu avançamos com as nossas vidas e não temos a intenção de olhar para trás. A última pergunta veio de uma jovem repórter. Que conselho a senhora daria às mulheres jovens que querem ter carreiras de sucesso e famílias? Helena sorriu a beijar o topo da cabeça de Sofia. Eu diria-lhes que não só é possível, como é poderoso. Ser mãe não te torna fraca, distraída ou menos capaz nos negócios. Torna-te feroz, focada e absolutamente imparável. Quando tu estás a construir algo para os teus filhos, quando tu estás a criar um mundo melhor para eles herdarem, não há limite para o que tu podes alcançar. Quando a conferência de imprensa terminou e os repórteres saíram para escrever as suas histórias, Helena e David regressaram aos seus escritórios com Sofia. O bebê estava a começar a ficar com sono. Por isso, Helena acomodou-se na cadeira de balouço do quarto executivo enquanto David revia o horário da tarde. A reunião da direção é às 3, disse ele, a sentar-se no braço da cadeira de balouço. Os arquitetos querem apresentar os designs para a loja principal do Porto às 4, e nós temos um jantar com os investidores da expansão de Londres às 7. E, em algum momento, eu preciso de tirar leite, rever os relatórios trimestrais e aprovar a nova campanha publicitária, sabes? Helena murmurou, a observar como os olhos de Sofia se fechavam. E, em algum momento, disse David suavemente, quando eu estava na universidade, a observar-te a desenhar na biblioteca, eu nunca imaginei que um dia nós estaríamos a gerir uma companhia juntos, a criar uma criança juntos, a mudar o mundo juntos. Helena olhou para ele com olhos cheios de amor e satisfação. Pergunta-me de novo. Perguntar-te o que de novo? A pergunta que tu tens querido fazer-me todos os dias durante os últimos 6 meses. O rosto de David iluminou-se com compreensão. Ele deslizou do braço da cadeira e ajoelhou-se ao lado deles, a pegar na mão livre de Helena com ambas as suas. Helena Santos Pérez, tu és a mulher mais extraordinária que eu já conheci. Tu és brilhante, bonita, feroz e amável. Tu és uma mãe incrível e uma líder inspiradora. Tu permites-me amar-te a ti e a Sofia pelo resto das nossas vidas? Tu vais construir este império comigo? Vais criar os nossos filhos juntos e mostrar ao mundo como é uma verdadeira sociedade? Sim, sussurrou Helena, lágrimas de alegria a escorrerem pelo seu rosto. Sim a tudo. Sim para sempre.
David beijou-a suavemente. Depois, apoiou a sua testa contra a dela. Eu amo-te. Eu amei-te durante 8 anos e eu amar-te-ei durante 80 mais. Sofia mexeu-se nos braços da sua mãe, a abrir os olhos e a olhar para as 2 pessoas que a amavam mais no mundo. Ela balbuciou felizmente como se entendesse que fazia parte de algo bonito, permanente e bom. Naquela noite, enquanto Helena estava no quarto do bebê a observar Sofia a dormir no seu berço, ela pensou na jornada que as tinha levado a este momento. A dor da traição de Ricardo, o terror das ameaças de Valentina, as longas noites de reunir provas e planear o seu contra-ataque. Tudo a tinha levado a esta vida perfeita, com esta família perfeita. A mulher que uma vez se tinha encolhido num quarto destruído, cujos sonhos tinham sido despedaçados pelos ciúmes e pela ganância, tinha se ido embora. No seu lugar, encontrava-se alguém mais forte, mais sábia e infinitamente mais poderosa. Alguém que tinha pego na pior traição imaginável e a tinha transformado no maior triunfo possível. Sofia iria crescer ao ouvir a história de como a sua mãe tinha lutado contra probabilidades impossíveis e tinha ganho. Ela iria aprender que as mulheres podiam ser gentis e ferozes, amorosas e poderosas, protetoras e imparáveis. Ela iria herdar não só um império empresarial, mas um legado de força, justiça e a inabalável crença de que o bem finalmente triunfaria sobre o mal. Enquanto Helena apagava as luzes do quarto do bebê e se dirigia para o seu quarto, onde David a esperava, ela sorriu para a ironia de tudo. Valentina Rocha tinha pensado que estava a destruir o futuro de Helena quando arruinou aquele primeiro quarto. Em vez disso, ela tinha despertado um gigante, e agora o mundo inteiro sabia exatamente o que acontecia quando alguém era estúpido o suficiente para ameaçar o filho de uma mãe. Eles perderam tudo, e a mãe ganhou tudo.